Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, tudo bem? Boa noite. Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Bem, Vera, o julgamento do núcleo crucial da trama golpista está pausado, volta na terça-feira, né? Enquanto isso, corre solta a articulação no Congresso para tentar pautar, tentar votar o PL da anistia. E a Samantha Klein, nossa repórter, teve acesso ao texto que está sendo costurado pelo PL e que tem o apoio de bolsonaristas, e traz esses detalhes aqui para a gente. Oi, Samantha. Oi, Débora, Carol e Vera. Pois é, são diversas propostas de anistia em discussão por diferentes autoridades, mas a ala bolsonarista tem o seu texto formatado e que prevê que o ex-presidente Jair Bolsonaro volte a ser elegível já em 2026. A minuta ainda prevê que sejam anistiados todos os investigados, processados ou condenados a partir de março de 2019, justamente a data em que foi instalado o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Além disso, o projeto da oposição também pretende anistiar qualquer pessoa que tenha financiado, prestado apoio ou executado as ações do 8 de janeiro de 2023. Essa proposta também considera que devem ser anistiados aqueles que veicularam informações falsas contra partidos, candidatos, governos, eleições ou agentes políticos, o que, na prática, poderia vir a anular a decisão do TSE que determinou a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso lembrando aquele caso da reunião com os embaixadores no Palácio da Alvorada. Esse projeto também prevê a possibilidade de perdão para o deputado Eduardo Bolsonaro. Ou seja, a proposta diz que envolvidos em crimes contra a soberania nacional poderiam receber o perdão, lembrando que Eduardo é investigado por conspirar nos Estados Unidos contra instituições brasileiras. Destacando que a anistia já foi discutida na CCJ, por exemplo, da Câmara. O deputado Rodrigo Valadares tinha um texto que não é este relatório que está agora circulando. Obtive, então, com lideranças da oposição esse material e também falei, claro, com alguns políticos a respeito. Por exemplo, o vice-líder do PP na Câmara, Evair de Mello, ele disse que muita coisa pode mudar nessa proposta, menos a questão da elegibilidade de Bolsonaro, segundo ele. Teve reação já, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, afirmou que esse projeto confronta diretamente o STF, a Justiça Eleitoral, e caso aprovado poderia abrir uma crise institucional, já que equivaleria a declarar inválido a responsabilização dos atos golpistas de 8 de janeiro, isso são as palavras dele. E claro, as articulações prosseguem, inclusive hoje, Hugo Mota, presidente da Câmara, segue em Brasília e tem uma previsão de uma reunião ainda hoje com Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, ainda na noite de hoje. Isso depois daquela reunião com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que aconteceu ontem à noite. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Então, de acordo com esse texto, Vera, toda e qualquer pessoa, provavelmente por algumas gerações, pode tentar dar o golpe no Brasil, que está tudo bem, não vai ter problema nenhum. Nossos ouvintes, a maior parte deles está aqui impressionada com a capacidade de certos parlamentares, né, de tentar empurrar algumas coisas goela abaixo. É importante dizer que tem gente que é a favor, está achando que esse texto está ok, mas é uma minoria. Tá? A maior parte dos nossos ouvintes está aqui se indignando com esse texto que foi trazido até agora. Olha, para quem está achando que tá ok, que tudo bem, é preciso que fique bem claro que não se trata de um projeto de anistia.
é um projeto que deixa de considerar crime cometer uma tentativa de golpe de Estado, porque é disso que se trata. Ele descriminaliza o golpe de Estado no Brasil. Eu vou ler aqui o texto que a Samantha acabou de nos resumir. Ficam perdoados aqueles que estejam sendo ou ainda eventualmente possam vir a ser investigados, processados ou condenados pelas seguintes condutas: ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes, descrédito ao processo eleitoral ou aos poderes da República, tá, beleza, desacreditar o processo eleitoral, reforço à polarização política, geração de animosidade na sociedade brasileira, liberou gerar animosidade na sociedade brasileira, ou situações de natureza assemelhadas anteriores. E assim, não é só que anistia quem está no 8 de janeiro e quem está na trama golpista, anistia todos aqueles condenados das milícias digitais, de todos os processos em curso desde 2019, quer dizer, é um absurdo, é um vale-tudo. Eu chamei agora no meu blog no Globo isso aí de uma peça de pornografia legislativa, porque é total perda de pudor, de vergonha na cara alguém apresentar um texto nesse teor. Não é só que ele seja inconstitucional, é que ele rasga a Constituição e pica em 1000 pedacinhos, põe numa processadora de papel. Não é possível que alguém em sã consciência ache que faz sentido parar tudo no Brasil, parar a Câmara, que tem o projeto lá que isenta quem ganha até R$5.000 de pagar imposto de renda, para discutir um lixo desse. Essa proposta é vergonhosa, um vexame para o legislativo brasileiro. O presidente da Câmara tinha que dizer: olha, está aqui discutindo anistia tal, mas esse projeto não é um dos que estão sendo discutidos, porque é um vexame para a Câmara dos Deputados do Brasil discutir uma proposta com esse teor, com alguém pôs em palavras esse tipo de coisa. Agora, Vera, por que ninguém se contrapõe? Porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até disse que vai tratar de um texto alternativo, que a gente também não sabe que texto alternativo seria esse. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, fala: não tem definição, mas a gente está conversando, o governador Tarcísio tem interesse. Ninguém se coloca frontalmente para dizer isso que você está falando, que é um projeto pornográfico, né? Ninguém não. O líder do PT falou contra, falei agora com o senador Renan Calheiros, que é do MDB, e ele disse que vai protocolar ali um projeto, alguma coisa para que o presidente da Câmara, do Senado, Davi Alcolumbre, use uma prerrogativa que ele tem deixa eu só ver a palavra aqui que ele usou para mim, que é não só de votar um outro texto ou sentar em cima de um texto que vier da Câmara, mas impugnar qualquer projeto de anistia sob a alegação de que é inconstitucional. Ele diz que é prerrogativa do presidente de qualquer uma das casas, mas a gente sabe que pelo andar da carruagem o Hugo Mota não faria isso, mas de qualquer uma das casas de livre iniciativa impugnar um texto pelo fato dele ser inconstitucional. Assim como já aconteceu num passado recente, de presidentes do Senado devolverem medidas provisórias, por exemplo, por considerar que elas ferem a sua exigência de urgência e constitucionalidade, etc., o presidente do Senado poderia impugnar. Não parece ser isso que ele vai fazer. Ele está tentando uma saída negociada, alguma coisa que fique entre uma anistia e uma nova dosimetria de penas, e aí restrita apenas a quem estava no 8 de janeiro e não a quem está sendo julgado agora, portanto não ao Bolsonaro e aos seus auxiliares. Mas ainda assim isso foge imensamente, largamente do que seriam as prioridades do Brasil no momento em que a gente vai ver, ainda nessa edição do Viva Voz, a gente já está sentindo impactos econômicos seríssimos do tarifaço. O tarifaço que é outra piada de mau gosto que o bolsonarismo impôs ao Brasil. Tudo isso que a gente está discutindo aqui vem a ser
consequência do fato de que a extrema-direita, com a ajuda do Centrão, sequestrou a agenda do Brasil para tratar do caso e da solução da vida de uma única pessoa que se chama Jair Messias Bolsonaro. A gente parou de tratar de todo e qualquer outro assunto e passou a subordinar os interesses econômicos, políticos, constitucionais, legislativos do Brasil à vida do Jair Bolsonaro. Alguém, por mais bolsonarista que seja, pode achar que isso faz sentido? Pode achar que tem alguma lógica do país parar de discutir qualquer outro assunto para discutir a vida do Jair Bolsonaro, sendo que o processo de agora só está acontecendo porque no curso do seu governo, Jair Bolsonaro fez reunião para combinar, para falar mal do sistema eleitoral com embaixadores, chamou os comandantes das Forças Armadas para ver se eles poderiam aderir a alguma solução que não a transição de poder para o presidente eleito, fez uma reunião constitucional dentro do Palácio, para ouvir dos seus ministros sugestões para ou não realizar ou não reconhecer as eleições. Isso tudo tem provas, isso tudo tem testemunhos, isso tudo tem confissões das pessoas que participaram de que essas coisas aconteceram. Deixa julgar, deixa o judiciário, que é independente, fazer o seu papel. A gente está aqui parando outras urgências do país para tratar desse assunto. Vera, tem bastante participação de ouvinte aqui, muitos indignados. O Irineu pergunta se esse texto que você chama de pornográfico no seu texto, no seu blog, e é mesmo, né? Não seria uma tentativa de tentar negociar? Apresenta esse texto justamente para ter margem para negociação e, de repente, aprovar, ainda que uma anistia mais branda, mas ainda uma anistia? Poderia ser algo assim? Pode ser, coloca lá a versão mais esdrúxula possível para depois as pessoas acharem que as outras menos esdrúxulas são passáveis. Mas vocês veem o grau de surrealismo disso? Que o legislativo haja como uma criança mimada? Meu filho, por exemplo, quando acha que eu vou dar bronca, ele pode ali exacerbar a birra para depois, quando ele ficar mais bonzinho, achar que ele é um santo. Mas isso é uma coisa de um menino de 16 anos e não de deputados eleitos para legislar no país. Tem que ter responsabilidade com o que você apresenta como uma minuta de projeto legislativo. Não dá só para dizer, eu estava doidão, tipo as minutas do golpe. Apareceu lá no Palácio, estava lá circulando, mas não sei quem assinou, era apócrifo. O que é isso, gente? A gente está brincando? Brincando de legislar, brincando de governar. Não dá para ser assim. O país não aguenta isso. O país precisa andar para frente, precisa progredir com as agendas, com as pautas. Tem muitas emergências, tem gente passando fome, tem gente sem conseguir emprego, tem gente sem conseguir que o salário vá até o fim do mês. A oposição deveria voltar a cobrar o governo, voltar a cobrar corte de gastos. Não é essa agenda? Não é essa agenda meritória do país? Por que a oposição parou até de fazer oposição ao governo Lula para tratar única e exclusivamente da vida do Jair Bolsonaro? Gente, a gente vai seguir nesse tema, porque a Isa Staciarini tem avaliação do Supremo, repercussão política de toda essa discussão em Brasília. Oi, Isa. Oi, Carol. Pois é, a ideia de uma anistia ampla, geral e restrita, como vem sendo apoiado aí por bolsonaristas no Congresso, essa vai ser barrada pelo Supremo Tribunal Federal, que considera o projeto inconstitucional. Só que entre os ministros já há uma avaliação de um meio termo, que é o que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, tem colocado como alternativa. No Supremo existe uma ala que descarta qualquer tipo de perdão para a cúpula, ou seja, para os mandantes, quem arquitetou o golpe. E aí é o núcleo onde está, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas internamente, alguns ministros já admitem de forma reservada uma possível anistia aos executores, ou seja, para quem participou ali dos atos do 8 de janeiro, mas essas pessoas precisam ter sido condenadas e cumprido parte da pena. Mesmo assim, apesar dessa avaliação de um meio termo, isso não é unanimidade dentro do STF, ou seja, há uma ala que não apoia a anistia nem para os executores, porque consideram que o perdão, mesmo para esse grupo, poderia gerar uma mensagem de impunidade
principalmente para quem vandalizou e destruiu o patrimônio público. Alguns ministros também ficaram muito incomodados com o debate ter voltado à tona ainda com mais força, justamente na semana em que começou o julgamento dos 8 principais réus. Apesar de avaliarem que isso não muda os rumos do julgamento, esses ministros ficaram muito contrariados com o movimento do Congresso. Hoje, mais cedo, durante uma agenda em Belo Horizonte, o presidente Lula falou do risco de aprovarem a anistia no Congresso e pediu mobilização de apoiadores contra a proposta. Nós estamos vendo agora os falsos patriotas nos Estados Unidos pedindo intervenção do presidente Trump no Brasil. Os caras que fizeram campanha embrulhados na bandeira nacional, dizendo que eram patriotas, agora estão embrulhados na bandeira americana, pedindo para o Trump intervir no Brasil. É isso, querido. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo. No primeiro dia do julgamento do golpe, na terça, o ministro Moraes criticou a possibilidade de anistia e disse que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. É com vocês. Obrigada, Isa. E aí, aquilo que você falava ontem, né, Vera? Mais uma vez, o Supremo sozinho aí, isolado na defesa da Constituição e com a possibilidade da gente ter uma crise institucional, porque se esse projeto passa no Congresso Nacional, vai caber ao Supremo decretar inconstitucional, e aí? Pois é, Carol, hoje eu falei lá no Palácio com fontes, depois dessa fala do presidente Lula, eu falei, olha, mas a ordem até ontem era não se meter no julgamento, e agora o presidente falou, e aí pontuaram para mim o seguinte, olha, tem uma distinção aí. A gente entendeu que falar contra a anistia é sim um papel do governo e é uma pauta que vale sim a pena empunhar. Porque uma coisa é falar do julgamento, que é algo a cargo do judiciário com o que o governo não tem de se meter. Outra coisa é falar de um projeto de anistia que, no entendimento do governo, é uma interferência inconstitucional do Poder Legislativo no Poder Judiciário. E aí sim, cabe ao terceiro poder, no caso, se manifestar contrariamente a isso. Isso, ao meu ver, dá até a entender que se for aprovado, o Lula pode, antes mesmo da coisa desaguar no Supremo, vetar. E aí o Congresso derruba o veto, e aí sim o Supremo, quando questionado por partido político ou pelo próprio governo, vai se debruçar sobre a constitucionalidade. Mas vocês percebem o desatino que é isso? Pararem os três poderes para discutir uma questão que não interessa a maioria do povo brasileiro. As pesquisas variam quanto aos percentuais, mas não teve pesquisa até agora que mostrou mais de 50% da sociedade a favor de uma anistia dessa natureza. Então, a gente está fazendo com que os três poderes fiquem à mercê de uma pauta que não é prioritária e não conta com apoio da maioria da sociedade brasileira. Nesse domingo, eles vão tentar, os bolsonaristas, voltar a mostrar força nas ruas para esse projeto, usando de novo o 7 de setembro virou uma data que foi cooptada, não é mais uma data para a gente celebrar a independência do Brasil e pensar no que a gente ainda precisa para completar essa independência, pensar, por exemplo, na independência no momento em que outro país aprova sanções assimétricas, injustas ao Brasil. Não, virou uma data para a gente, que é uma data acessória do bolsonarismo. O bolsonarismo privatizou o 7 de setembro. Não tem cabimento uma coisa como essa, entendeu? E aí o Lula faz uma conclamação que é perigosa. As pessoas têm que ir às ruas. Há muito tempo, a esquerda tem muito menos poder de mobilização nas ruas do que a direita. A verdade é essa. Teria de recuperar um poder de mobilização que já teve ali nos anos 80, na época das jornadas pró-diretas, pelo impeachment do Collor e outras tantas, mas o fato é que a esquerda perdeu esse poder. E se for medir forças no domingo, provavelmente
O bolsonarismo vai pôr mais gente na rua. E aí, para quem é contra a anistia, não adianta ficar no conforto da Vila Madalena, num café ali gourmet, postando hashtag sem anistia, porque isso não vai chegar no Congresso Nacional. Não adianta ficar assistindo o documentário Cabeça pela anistia e achar que contra a anistia, achar que isso vai resolver o problema. De fato, seria necessária uma mobilização mais incisiva daqueles que defendem a democracia, como foi, por exemplo, aquela manifestação na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Foi um evento forte que mostrou a sociedade inteira civil contra algumas coisas que estavam sendo feitas, a favor das urnas eletrônicas, a favor das eleições. Então, ainda que não ganhe as ruas, mas que se faça uma mobilização robusta, parruda da sociedade civil, mostrando que isso não é admissível, que estão brincando com a democracia brasileira. Porque só ficar postando hashtag em casa não vai evitar que o projeto passe de jeito nenhum. Muito bem, a gente faz um intervalo agora para você ficar com as notícias da sua região. Na sequência tem o repórter CBN e aí a gente volta com mais Viva Voz. Viva Voz de volta. Guilherme Muniz tem informações em São Paulo sobre a declaração feita pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes em relação às acusações feitas por um ex-assessor. Oi, Muniz, boa noite. Boa noite, Débora, Vera, Carol e ouvintes. Pois é, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, basicamente rebateu nessa quinta-feira as acusações que foram feitas contra ele pelo Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, numa audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado, Talhaferro acusou Moraes de usar a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral, enquanto era presidente da Corte, para produzir provas que seriam depois usadas em inquéritos sob relatoria dele no Supremo Tribunal Federal. A nota divulgada pelo gabinete do ministro rebate essa acusação, dizendo que foram feitas diversas determinações, requisições e solicitações a inúmeros órgãos, incluindo aí o TSE. E o texto destaca que a Corte Eleitoral tem poder de polícia e competência para fazer relatórios sobre atividades ilícitas e também discursos de ódio, que seriam alguns dos documentos providenciados aí nesses últimos meses. O ministro alega que todos esses procedimentos solicitados foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos, e pontua também que em todos os casos teve acompanhamento da Procuradoria-Geral da República, portanto querendo demonstrar que estava tudo ali dentro das regras legais. O ex-assessor de Moraes, Eduardo Talhaferro, afirmou nessa quarta-feira que membros do gabinete do então presidente do TSE faziam pedidos informais para consultar e levantar informações sobre perfis de investigados em redes sociais. Por exemplo, segundo Talhaferro, uma operação policial que foi feita contra empresários que compartilhavam mensagens de teor golpista, essa operação não teria tido devido embasamento porque teria sido motivada só por uma reportagem jornalística. Ele disse que outros documentos que depois embasaram essa operação foram, na verdade, produzidos cerca de 3 dias depois da operação policial. O ex-assessor está na Itália e é acusado de crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O STF já solicitou ao Itamaraty que providencie a extradição dele ao Brasil para responder a esses crimes. Eduardo Talhaferro, a gente lembra aqui, foi exonerado do cargo em 2023, depois de ser preso em flagrante por violência doméstica. Segundo a polícia, ele disparou tiros dentro de casa durante uma briga com a esposa. Débora. Obrigada, Muniz, pelas informações. Foi na terça, né, que ele foi ouvido pela comissão, enfim, concomitantemente ao julgamento. E quem preside a comissão é o senador Flávio Bolsonaro. Tem algum potencial essa fala, essa história toda aí, Vera? Bom, é mais uma coisa que é parte da tentativa deles de desacreditarem o ministro, de pressionarem o tribunal contra as investigações. Eu acho que tem que ser apurado, tudo tem que ser apurado. Se o ex-assessor está fazendo acusações que são graves, como, por exemplo, produção de prova a posteriori, né, que é pesca probatória, etc., e se ele tiver que como comprovar isso, que seja investigado. O ministro não é blindado de qualquer tipo de apuração. Eu acho que tem que apurar tudo.
Claramente, a coincidência de datas não é uma coincidência. É algo feito justamente para fazer uma cortina de fumaça em relação ao julgamento, né? Meninas, a gente tem informação agora em Brasília, dentro desse contexto aí do tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump, o Brasil já tem registro aí de queda nas exportações para os Estados Unidos. Por outro lado, aumentaram as vendas de produtos brasileiros para outros países como a China e o México. O Igor Cardim tem os números divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, né, Igor? Boa noite. Pois é, Carol, boa noite para você, para a Vera, para a Débora e também para os ouvintes. Essa balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos registrou queda de 18,5% em agosto, o primeiro mês de impacto direto do tarifaço imposto pelo governo de Trump. As vendas ao mercado americano somaram 2,7 bilhões de dólares, enquanto as importações cresceram 4,6%, chegando a quase 4 bilhões de dólares. Com isso, o resultado das transações com os Estados Unidos registrou déficit de 1,2 bilhão, o oitavo resultado negativo consecutivo. Apesar de já ser deficitária, o impacto foi sentido principalmente em produtos como café e carne bovina, que tiveram redução nos volumes embarcados, e também o tarifaço, que havia sido anunciado primeiramente a todos os produtos em julho, acabaram também afetando itens que ficaram de fora da sobretaxa justamente por conta desse anúncio antecipado, que foi justificado por Trump por supostamente ter uma relação comercial ruim com o Brasil. Porém, no acumulado de janeiro a agosto deste ano, o déficit com os Estados Unidos já soma mais de 3 bilhões de dólares, um aumento de 370% em relação ao mesmo período do ano passado. É o maior rombo mensal do ano e o pior desempenho do Brasil desde dezembro de 2023. A última vez que o Brasil registrou superávit na relação comercial, justamente neste mês de dezembro de 23, só para fechar o balanço geral do Brasil com todos os parceiros comerciais, foi superavitário de 6,13 bilhões de dólares em agosto, uma alta de 35% na comparação anual. Carol. Obrigada, Igor. É isso, né, Vera? Ainda que a gente tenha algumas compensações, números positivos de venda para a China, Argentina e México, é inegável o efeito deletério dessa campanha que está sendo feita nos Estados Unidos para prejudicar a economia brasileira, né? Pois é, Carol, ainda que você tenha ali um saldo que torne a balança mais ou menos equilibrada, para alguns setores cuja exportação era voltada mesmo para os Estados Unidos e com especificações do mercado americano, isso é um prejuízo enorme, que não tem compensação que dê jeito, que vai acabar causando efeito em termos de emprego, em termos de até de PIB para alguns estados, especificamente para alguns setores. Então, é muito ruim o casuísmo com que isso foi tratado. A forma como o Trump está redesenhando as relações comerciais globais com base em interesses que não ficam nem tão claros, porque não são interesses da economia americana. Os empresários americanos também estão bastante perplexos com a interrupção de algumas cadeias, como elas estavam, a demora que vai ser de restabelecer a produção de alguns itens em alguns setores. Então, é uma brincadeira que vai custar caro. Vai custar caro para o Brasil e vai custar caro também para os Estados Unidos. A gente pode esperar, porque essa conta vai chegar por lá também. Não é uma via de mão única. Demora muito tempo para você estabelecer um fluxo comercial de importações e exportações que seja racional, que seja orgânico, que seja contínuo, e essas perturbações ali, casuísticas, causam prejuízos dos dois lados. Então, para o Brasil está claro, e aí é preciso que fique claro também quem foi que provocou isso, porque foi depois da ida do deputado Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos que o Trump anunciou esse tarifaço para o Brasil, que é maior do que o de vários outros países, de quase todos,
com exceção da Índia, e que veio acompanhado de uma ordem executiva com uma justificativa política. Então, é preciso que se responsabilize quem de direito por isso que está enfrentando a economia brasileira. E o entorno do presidente Donald Trump confirma, é político mesmo, não tem o que fazer. Tem uma missão de empresários que está lá em Washington desde o início da semana. Esses empresários foram para lá justamente para tentar encontrar caminhos para diminuir as tarifas pelo menos dos setores que ainda, né, estão sob os 50%. E não tem diálogo. Eles conseguiram conversar com o vice-secretário de Estado, o Christopher Landau, que confirmou que a questão é política sim, que não tem espaço para negociação comercial. Exato. Intervalo, você fica com notícias da sua cidade. E agora são 6 horas e 47 minutos. Viva a Voz está de volta já com a nossa colunista Renata Agostini. Boa noite para você, Renata. Carol, Débora, boa noite aos ouvintes. Boa noite, Rê. Renata, agora à tarde veio à luz um texto, uma das várias versões de anistia que circulam ali na Câmara, ainda apócrifo, mas que propunha uma anistia ampla, geral, irrestrita, pretérita, presente, futuro, enfim, geral. Queria te ouvir sobre isso e entender com você, perdeu-se totalmente qualquer pudor, é isso? Eu diria que sim, diante do que a gente está vendo ser aventado. Eu vou resumir o que eu vejo dessas movimentações com um texto da maravilhosa Vera Magalhães, que publicou no Globo e que começa classificando como uma peça de pornografia legislativa. É isso mesmo. A deusa jornalística que já colocou no papel o que eu penso e entendo que boa parte das pessoas. Antes da gente analisar aqui, passar em revista o que está acontecendo, é importante a gente lembrar que esse não é um projeto necessariamente popular. Pelo contrário, as indicações que se tem, e aí a Quest foi medir isso, é que a maioria da população entende que não tem de haver anistia. Pois bem, vamos partir daí, né, para a gente começar a mapear quais são, de fato, os interesses. E os interesses que estão por trás dessa movimentação são dos parlamentares do campo bolsonarista, que quer repaginar o trem da alegria, porque é algo... Essa história, gente, o que a Camila Turtelli, do Jornal Globo, trouxe, é uma das propostas, e ela, por exemplo, Jair Bolsonaro, esquece, né? Pode se candidatar, inclusive, ano que vem, se quiser, não tem problema nenhum. Eduardo Bolsonaro, aquele deputado que saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos e ficou cochichando no ouvido do Trump para, de repente, ir contra seu próprio país. Não tem punição, não tem risco de ser punido. Pessoal do 8 de janeiro, quem depredou, quem foi visto lá quebrando tudo, ou quem estava tramando golpe, também. Gente, vamos superar pela pacificação. E não para por aí, porque ficariam livres todos aqueles que respondem no inquérito das fake news e no inquérito das milícias digitais. Não é à toa que eles estão circunscrevendo o início dessa anistia, dessa coisa que tem que ter outro nome, Vera, batiza aí, porque não é nem anistia. Vale tudo, eu falei. Desde 2019, porque é para que simplesmente se passe uma borracha em tudo o que qualquer integrante do governo passado tenha feito e seus aliados e seus apoiadores. É, de fato, uma indecência, especialmente no momento em que o Supremo Tribunal Federal está no julgamento televisionado, cujas audiências, cujos depoimentos foram exaustivamente colocados para a sociedade e onde abundam as provas do que aconteceu e do que foi tramado pelo núcleo duro do governo passado. Agora, Renata, essa sanha para esse Vale Tudo, que vai atender gerações passadas e futuras, né? Pelo menos pelo que a gente ouviu até agora, isso não seria também uma espécie de confissão de culpa? Porque para beneficiar pessoas que ainda estão no meio de um julgamento, ou ninguém está preocupado com isso também? Ninguém está absolutamente preocupado com isso, porque, veja, o que eles estão propondo, nem Romero Jucá, aquele do grande pacto nacional com o Supremo com tudo, ousou sonhar, porque ali, na gravação que ele
teve naquela ocasião com o Sérgio Machado, era sobre colocar uma barreira e dali para frente nada fazer. Nem ele sonhou em olhar para o passado, ou quem já tinha sido pego com boca na botija. Então, a gente precisa entender a gravidade do que eles estão propondo. Essa proposta, ela não há vários textos sendo desenhados, mas ela não está fora do entendimento do núcleo duro bolsonarista que está hoje no Congresso. Eles já falavam numa anistia ampla, já falavam em alargar ao máximo esse entendimento. Um ponto que me parece importante da gente colocar. Tudo isso vem acontecendo e vem ganhando corpo sob o olhar do presidente da Câmara, Hugo Mota, que não tem colocado com clareza o que ele pensa sobre esse assunto e está deixando de novo correr sob o argumento que ele vem sacando desde o início de que eu vou conversar com os líderes. O colégio de líderes vai decidir. É tudo muito bonito, mas o presidente da Câmara tem que ter posição. O presidente da Câmara tem que também colocar ali a sua marca nos debates. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já entrou nessa história e disse que ele mesmo vai propor uma versão do texto. O que não está aparecendo, pelo menos não houve indicação até agora, de que o presidente da Câmara falar. E aí ele está deixando o grupo encorpar e, a depender de como as coisas seguirem, vai deixar a boiada passar. Mas você acha que prospera esse texto desse jeito, Renata? Porque, assim, o Brasil tem um histórico de anistia, né? Nunca ninguém, até hoje, foi julgado por tentativa de golpe de Estado. E quando tivemos o golpe de 64, depois rolou a anistia ampla, geral e restrita. Prospera, você acha? Semana passada, se você me perguntasse, Carol, eu ia falar que não. Que era mais uma insistência ali do PL, né, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e manter viva isso, falar com uma parte da militância. Mas os últimos movimentos mostram que há, sim, uma chance de se avançar. Da forma como eles estão propondo eu tenho de torcer para que não. Mas o fato é que já ganhou o apoio de outras siglas, que não o PL. O Centrão está embarcando e, de novo, o presidente da Câmara está deixando a coisa correr de uma forma extremamente preocupante. O segundo aspecto se eles insistirem nisso, está longe de resolver a questão. Porque, obviamente, o Supremo Tribunal Federal vai entrar novamente nessa briga. Eles já deram indicações nos bastidores de que seria considerado inconstitucional. Agora, mesmo que já não fosse óbvia, a inconstitucionalidade do que eles estão propondo, vocês estão anistiando, tá de boa, bora para a próxima. Não dá para pensar nisso, né, minha gente? Exatamente, não vai acontecer. Renata Agostini, que hoje faz a sua última participação aqui no Viva Voz, está partindo para novos desafios profissionais, nos deixando no Globo, nos deixando aqui na CBN, fará uma falta imensa, mas eu, como privilegiada, ainda vou trocar muita figurinha com ela no WhatsApp. Mas para os ouvintes vai ficar uma saudadezinha. Renata, obrigada, foi maravilhoso. E uma saudadona aqui do meu lado. Vera, você nem ouse, né? Juntas e Shallow Now, sempre. Meninas, Débora, Carol, foi um prazer, uma felicidade, uma honra para mim participar do programa, estar com vocês no ponto final nesse último ano. Vou levar no meu coração. Obrigada, gente. E um beijo aos ouvintes. Nós é que agradecemos, viu, Rê? Sucesso para você, ó. Já tem ouvinte aqui agradecendo também e se despedindo. Obrigada mais uma vez. Sucesso, Rê. Quando eu vier ao Rio, aquele samba, hein? Manda mensagem. Tchau. Pessoal, deixa eu só trazer aqui mais mensagens de ouvintes sobre esse tema da anistia. A maior parte da nossa audiência contrária ao que foi trazido até agora. O Rosaniel estava ouvindo o comentário da Vera, concorda, ele acha uma vergonha o que está sendo proposto, ele fica enojado com o que está sendo trazido por parte dos parlamentares. O Vilmar, ele é de São Miguel, Zona Leste aqui de São Paulo. Ele também concorda e acha que o povo tem que se mobilizar. O que ele vai fazer? Está enviando e-mail
para os deputados para dizer que ele é contrário a uma PEC, a um projeto de anistia. Está fazendo a parte dele aqui. Tem algumas vozes dissonantes, são poucas, mas o Marco Antônio faz aqui um contraponto. Ele diz o seguinte: mas isso tudo não se deve pela forma com que Alexandre de Moraes está fazendo todo esse processo. Ele cita como exemplo a Débora do Batom, que ele acredita que ela teve que a pena, né, imputada dela não foi justa, ela foi condenada a 14 anos. Ele diz o seguinte: talvez se a justiça fosse isenta, teria mais apoio da população. Gente, dá tempo para um último tema aqui antes da gente encerrar, a rejeição da compra do Banco Master. O Igor Cardim está de volta aqui com a gente no Viva Voz, com o day after aí dessa decisão, né, Igor? Pois é, Carol. O governador do DF, Ibanez Rocha, aliados do governo aqui de Brasília, também avaliam que o Banco Central pode ter atuado de forma política ao barrar a compra do Banco Master pelo BRB. A decisão foi anunciada ontem, impedindo o prosseguimento do negócio. Em entrevista ao portal Metrópolis, o governador chegou a dizer que partidos da oposição no DF, como o PT e o PSB, pressionaram contra a compra, especialmente pelo presidente do Banco Central ter sido indicado por Lula. Depois, no entanto, ele disse que primeiro quer ter acesso à íntegra antes de se manifestar, para não ficar apenas com especulações. Ainda segundo Ibanez, o Banco Central pode ter tido acesso a alguma informação do Banco Master que o BRB e o governo do DF, que é o maior acionista do banco, não tiveram acesso. O acordo de compra previa inicialmente que o BRB comprasse 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais e 58% do capital total do Master. Em agosto, no entanto, a oferta caiu pela metade, segundo executivos do Banco de Brasília, após uma análise dos ativos do Master. E aí, com isso, o BRB iria comprar uma carteira de cerca de 24 bilhões de reais, metade dos cerca de 48 anunciados inicialmente. E aí, num comunicado de fato relevante ao mercado, o BRB explicou que foi informado da negativa do Banco Central, mas que solicitou acesso à íntegra da decisão com o objetivo de avaliar os fundamentos e examinar as alternativas cabíveis. As ações do BRB chegaram a cair mais de 10% depois do anúncio do veto. O Master também informou que aguarda a íntegra da decisão do Banco Central para avaliar as medidas. Essa íntegra dessa decisão ainda não foi publicada. Carol. Obrigada, Igor. Só para a gente arrematar, né, Vera, um banco privado aí que cresceu nos últimos anos com uma estratégia super agressiva, oferecendo CDBs com retorno muito acima da média. O Banco Central analisou que tinha risco, portanto, aí nessa negociação. E tem todo esse pano de fundo do Congresso agora apresentar requerimento, inclusive de urgência, para acelerar a tramitação daquele projeto de lei que permite ao Parlamento destituir presidentes e diretores do Banco Central, né? Exatamente. Eu acho que o BC tomou essa iniciativa porque viu um risco ali de uma crise sistêmica no setor bancário, passaria uma sinalização bastante ruim para o mercado, mostrando que a autoridade monetária está aí para salvar bancos alavancados. O fato do BRB ser uma empresa pública também não ajudou, ficava ali sempre uma névoa de dúvida a respeito da conveniência de um banco público comprar um banco nessa situação. E, enfim, eu acho que foi uma atitude precavida e correta ali, do ponto de vista do Banco Central, manter a sua autoridade para casos futuros de alavancagem, como havia no Banco Master. Muito bem, meninas. Vera, amanhã tem mais. Amanhã, sexta-feira, dia de resumo da semana. Obrigada, viu? E não vai ter musiquinha, não? Ah, é verdade. Não tem, sim. Tem uma música em homenagem, entre muitas aspas, a essa cara de pau aí dos congressistas. Pode soltar. Não me convidaram. Não, o Ender Salles não conhece MPB. Não é a música da novela, o Ender Salles. Vale Tudo é do Tim Maia. Vale tudo.
só não vale dançar. Essa música chama mas Brasil. Essa se aplica também, vai. Tá bom, solta Brasil, mostra a sua cara. Você vê que a geração Z não conhece os ícones da MPB. Ô, Débora, é que já é o na remake, festa no domingo, dá uma aula pra ele. Dá uma aula pra ele. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Vamos pro break, então. Wender, shame on you. Tudo bem. Ai, gente, ele viu Mas Vale isso aí Tudo também realmente. vale, também vale. Vale tudo, vale dançar homem coiar, homem, vale essa, vale tudo. Aí. Essa aí. Boa noite. Agora sim. Vale tudo. Tchau, gente. Até amanhã. A outra só na novela, gente, mais tarde. É isso, mais tarde. Beijo, Vera.